Aqui tem um outro assunto que também cai bastante em prova, tá? Pode cair uma questão assim. Digamos que o conjunto A tem esses 3 elementos aí. Quantos subconjuntos diferentes você pode formar? Olha só, quantos subconjuntos, dá um pouco de trabalho para fazer isso, né? Só que tem uma formulinha que você faz direto. Mas quem são os subconjuntos de um conjunto? Olha, vazio sempre vai ser subconjunto de qualquer conjunto, né? Se o conjunto A tem esses 3 elementos, eu posso fazer um subconjunto assim, com um sozinho. Ou então assim, com 2 sozinho. Ou então assim, com 3 sozinho. Ou eu posso fazer um subconjunto escolhendo 2. 1 e 2 é um subconjunto, 1 e 3 é outro. 2 e 3 é outro, ou então pegar todos. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses são os subconjuntos desse conjunto A. Agora, se eu quiser apenas saber quantos são, eu não preciso ter esse trabalho todo. Quantos são? É só usar essa formulinha aqui, ó. 12 elevado a n. Onde n é o número de elementos do conjunto. Lembra da fórmula do número de divisores? Número de divisores do número natural, que a gente pega o expoente, soma 1, tem algumas coisas parecidas aqui, tá? A ideia é bastante parecida. Então, 2 elevado a n vai me dar um número de subconjuntos. Agora, às vezes, o problema pergunta assim: quantos são os subconjuntos não vazios? Ó, não vazios significa que você não pode botar esse. Ele não quer saber o vazio, quer saber todos os outros, menos o vazio. Então, se você quiser saber o número de subconjuntos não vazios de um conjunto, é só você pegar esse total e subtrair 1. Então, às vezes, aparece um negócio assim em prova. Um conjunto tem 63 subconjuntos não vazios. Opa, 63 subconjuntos não vazios. Então, se isso aqui for igual a 63, o n tem que valer 6. Ah, então dá para você, com essa informação, descobrir o número de elementos do conjunto, tá? Mas você tem que saber essa história aqui. Então, resumindo, é isso aqui, ó. Dado um conjunto A finito com n elementos, o número de subconjuntos de A é igual a 2 elevado a n. 2 elevado ao número de elementos desse conjunto A. Se for pedido o número de subconjuntos não vazios, é só você tirar 1. Esse 1 seria o conjunto vazio, ficaria fora dessa contagem. Então, 2 elevado a n menos 1. Vamos fazer um probleminha que caiu no colégio militar usando isso? Olha aqui. Esse é um problema bem legalzinho que caiu na prova do colégio militar, está na página 401. Olha só. O número de subconjuntos do conjunto X formado pelas letras da palavra casa é... Então vamos com calma aqui. Ele está pedindo o número de subconjunto. Está falando alguma coisa de vazio, não vazio? Não. Então é 12 elevado a n. Aí o cara que está distraído vai falar: 4 letras, então 4, n igual a 4, 12 elevado a quarta, 16. Errou. Porque o conjunto X só tem 3 elementos: o C, o A e o S. Ele não tem 4 elementos, porque você não conta 2 vezes a mesma letra. Ele tem C, A, S, A, mas o A não vai contar 2 vezes, conta uma vez só. Então o N não é igual a 4, o N é igual a 3. Então o número de subconjuntos é 2 elevado a 3, não é 2 elevado a 4, é 8, tá bom? Então a pessoa que está distraída erra isso. Então, caiu na prova do colégio militar. Olha aqui, ainda agora eu calculei isso aqui, que foram os subconjuntos desse conjunto A aqui, tá? Esse conjunto que reúne todos os subconjuntos de um conjunto A, ele é chamado de conjunto das partes. A gente representa assim, P de A. Conjunto das partes do conjunto A. Então, nesse caso aqui, se a gente tiver o conjunto A com esses 3 elementos, 1, 2 e 3, o conjunto das partes desse conjunto A é o conjunto que vai ter todos os subconjuntos de A. Ou seja, o vazio, que sempre é subconjunto. Aí depois você pega os subconjuntos que tem um elemento, que são 1, 2 e 3. Depois você pega os subconjuntos que tem 2 elementos, 1, 2, 1, 3, 2, 3. E finalmente os subconjuntos com 3 elementos, que no caso vai ser só 1. Ok? Observe que o conjunto vazio sempre pertence ao P de A. P de A é o conjunto das partes, né? E o próprio conjunto A também sempre pertence ao conjunto das partes, ok?
E aqui um resultado importante, o conjunto das partes tem 2 elevado a n elementos. Se A tem n elementos, o conjunto das partes tem 2 elevado a n elementos. É a mesma coisa que usar esse resultado aqui. Esse resultado, 2 elevado a n, é para dizer o número de subconjuntos. Mas o número de subconjuntos, quem é o cara que tem subconjuntos todos? Não é o conjunto das partes? Então o número de elementos do conjunto das partes é o número de subconjuntos de A, que é 2 elevado a n, tá bom? Então se A tem n elementos, P de A tem 2 elevado a n elementos. Se o A tivesse 4 elementos, o P de A teria 16 elementos. Então vai ficando trabalhoso para a gente calcular. Vamos fazer uns exercícios sobre isso aqui. Olha, esse aqui vai ser parecido, tá? Quem é o P de A? O P de A vai ter quantos elementos? 8. Que 2 ao cubo, 8, né? Então vai ter o vazio. Vai ter, agora você coloca os subconjuntos que só tem um elemento. Seria A, o B sozinho, o C sozinho. Agora os subconjuntos que tem 2 elementos. Seria AB, que mais? AC, que mais? BC. E agora os que tem 3 elementos, que é ABC. ABC. Pronto, então P de A vai ter aqui 8 elementos. Ah, esse aqui vai dar um trabalho danado, ó. P de A vai ter 16 elementos, é 2 a quarta. Primeiro vamos colocar o vazio. Agora os subconjuntos que tem um elemento. 1 sozinho, 2 sozinho, 3 sozinho, 4 sozinho. Agora o subconjunto que tem 2 elementos. Vamos colocar aqui embaixo. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Agora 2, 3. Agora 2, 4. Agora 3, 4. Caramba! Agora os subconjuntos que tem 3 elementos. Nossa! Isso vai dar muito trabalho. Olha aqui. Com 3 elementos, eu vou ter 1, 2, 3. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Tá faltando alguém. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. E 2, 3, 4. Nossa! Então isso aqui vai dar 1, 2, 3. Depois 1, 2, 4. 1, 2, 4. Depois vai ter 1, 3, 4. 1, 3, 4. Depois 2, 3, 4. Pronto. Acabaram os subconjuntos com 3 elementos. E agora só está faltando um subconjunto com 4 elementos, que é ele próprio. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se a gente não esqueceu ninguém. Tem que ter 16 elementos, né? Então olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos. E agora, para terminar, esse aqui, ó. Caramba! Olha, são só 4 elementos, mas vai dar um trabalhinho. Porque tem vazio e vazio dentro de vazio. Olha, que malda. Quem botou essa questão aqui? Foi eu mesmo? Nossa! Olha aqui. O P de A vai ser, primeiro, o conjunto vazio sempre vai estar na lista. Agora, você vai formar os subconjuntos com um elemento. Tá, um elemento, pega um elemento lá, vazio. Legal. O próximo, subconjunto com um elemento, tem mais um. Qual é o próximo elemento? Isso aqui. Então, é um conjunto cujo único elemento é um conjunto, cujo único elemento é um conjunto vazio. É um conjunto de conjunto de conjunto. Caramba! E finalmente, falta o último subconjunto, que é quem? É o próprio A. Vazio. E isso aqui. Então, esse aqui, ele tem 4 elementos, que é este, este e este. Que coisa cansativa. Essa questão aqui é para usar diagrama de Venn para verificar se essas informações aqui são falsas ou verdadeiras. Mas eu não vou usar diagrama de Venn em tudo não, tá? Porque tem algumas que a gente faz sem usar diagrama. Por exemplo, A está contido em A é verdadeiro.
Vazio está contido em A? Verdadeiro. Vazio está contido em qualquer conjunto. E qualquer conjunto está contido nele mesmo. Vazio pertence a A? Não, isso aqui é falso. Eu não posso dizer para qualquer conjunto. Pode ser que tenha um conjunto determinado que tenha o vazio lá no meio, mas eu estou falando aqui. Para qualquer conjunto isso aqui vale? Não, isso aqui não vale para qualquer conjunto. Ok? Então agora vamos usar o diagrama só para ver esses outros casos aqui. Então eu vou pegar o caso geral, onde a gente tem o conjunto A, o conjunto B. Vamos dar nomes aos bois. Essa parte central aqui, ó, essa parte é a interseção. A parte toda, juntando os dois, é a união. Essa parte aqui é B menos A. Essa parte aqui é A menos B, ok? Vamos então usar isso aqui para responder o que o problema pede. Primeira coisa. Vou botar a régua aqui. Pô, teve uma aula ali que eu botei a régua assim, mostrando propaganda da empresa. Aí o pessoal, em vez de ficar olhando para o que eu estava explicando, ficou, ia lá, tá escrito www. Presta atenção na aula, rapaz. Olha aqui. A está contido em A união B? Olha só, A união B é tudo isso. O A é isso. O A sempre vai estar inteiramente contido em A união B. Então isso aqui é verdadeiro. Verdade verdadeira. Certíssimo. B está contido em... Claro, se vale para o A, vale para o B também, a mesma coisa. O B sempre vai estar contido em A união B. O A está contido na interseção? Não. A interseção é isso aqui. O A é isso tudo. O A não pode estar contido na interseção. Então isso aqui é falso. A união está contida em A? Não. A união não está contida em A. Só se o B estiver contido em A. Mas aqui não é o caso. A união é isso tudo. E ela não está contida nisso aqui. Não está. Então isso aqui é falso. A interseção está contida em A? Sim. A interseção de A e B sempre vai estar contido em A. Então isso é verdadeiro. A interseção está contida em B? Está. A interseção está contida em B. Verdadeiro. A diferença está contida em A? Vamos ver. A diferença é isso, ó, A menos B. A menos B está contido em A? Tá. Sempre vai estar. E a interseção de B com A menos B é vazio. Vamos ver se isso aqui está certo. B é isso tudo. E A menos B é isso. Observe que esses dois conjuntos são conjuntos disjuntos. B é isso tudo. A menos B é essa parte aqui de fora. Não tem nenhum elemento que pertença aos dois. Ou ele está nessa banda ou está nessa banda. Então realmente são disjuntos. A interseção deles vai ser sempre vazia. Esse problema aqui é um problema de conjuntos que dá para ser resolvido com conjuntos ou sem usar nada de conjunto. Mas ele tem muito jeito de conjunto. É um problema que caiu na prova da USP. Ou seja, prova para faculdade, para universidade. Se você está entrando no 6º ano, esse seria um tipo de problema que você deveria estar fazendo daqui a 7 anos, no final do ensino médio. Então, se você conseguir resolver, quer dizer que você está adiantado 7 anos em relação a isso aqui. A verdade é que essas matérias, aritmética, teoria dos conjuntos, isso cai não só nesses anos, como o 6º ano, mas fica caindo nas séries posteriores. Por isso que é muito bom a gente ter esse conhecimento de matemática básica. Então, olha só, depois de N dias de férias, um estudante observa que, primeiro, choveu 7 vezes, de manhã ou de tarde. Quando chove de manhã, não chove à tarde. Ah, quando chove de manhã, não chove à tarde. Então não teve nenhum dia que choveu de manhã e de tarde, porque se chover de manhã não chove à tarde, não é isso? Ainda houve 5 tardes sem chuva e 6 manhãs sem chuvas. Podemos então afirmar que N é igual a... Olha só. Esse tipo de problema a gente pode resolver usando o diagrama de Venn. Olha só. Dias que choveram de manhã e os dias em que teve chuva à tarde. Opa, tarde e manhã. Pronto. E aqui é o número total de dias. N dias. Então, isso aqui representa os dias em que houve chuva de manhã e de tarde. Isso aqui representa os dias em que choveu só à tarde. Choveu à tarde e não choveu de manhã.
Isso aqui são os dias que choveu de manhã e não choveu à tarde. E o que sobra são os dias em que não choveu, nem de manhã, nem de tarde. Só que tem uma coisa que está errada aqui. O problema falou que quando chove de manhã, não chove à tarde. Então, na verdade, não tem essa parte aqui. Então, o correto seria representar isso aqui de uma outra forma. Os dias em que houve chuva de manhã, os dias em que houve chuva de tarde. São conjuntos disjuntos, porque não teve nenhum dia que choveu amanhã e à tarde. O problema fala isso. Tá, então vamos representar dessa forma. Isso aqui seria o restante dos dias. N dias. O que o problema está falando? Primeira coisa. Choveu 7 vezes de manhã. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de X o número de dias que choveu de manhã. Vou chamar de Y o número de dias que choveu à tarde. E vou chamar de Z o restante dos dias. Então eu sei aqui o seguinte. Primeira coisa. X mais Y mais Z vale quanto? Vale N, o número total de dias, né? Então eu tenho esses dias aqui que choveu de manhã, esses dias que choveu de tarde e os dias que não choveu nem de manhã nem de tarde. Tá, então o que mais que o problema fala aqui? Nós tivemos 5 tardes sem chuva. Olha só, tardes sem chuva seriam essas aqui, ó. 5 tardes sem chuva. Seria tudo isso aqui. Todo dia, todo mundo menos o Y, ou seja, X mais Z. Os dias com tarde sem chuva são os dias que choveu de manhã, mais os dias que não choveu nem de manhã nem de tarde. Ou seja, X mais Z. Então, é isso que foi dito. X mais Z é o número de tarde sem chuva. Foram 5. O que mais que teve aqui? 6 manhãs sem chuva. Olha, manhãs sem chuva é todo mundo menos isso, menos esse X. Então vai dar Y mais Z. Y mais Z vale 6, porque foram 6 manhãs sem chuva. Ele fala também que choveu 7 vezes, de manhã ou de tarde. Os dias em que teve chuva são esses dois aqui. X mais Y. X mais Y igual a 7. Então, choveu 7 vezes, de manhã ou de tarde. Pronto, essa informação é suficiente para a gente calcular o que ele pede, que é o N, é o número total de dias. Olha só, isso aqui é uma equação, isso é uma equação, isso é uma equação. Vou somar tudo isso. Somando o lado de cá, soma. Isso aqui vai dar X mais Z mais Y mais Z mais X mais Y. Ou seja, isso aqui vai dar 2X mais 2Y mais 2Z. E do lado de cá vai dar 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. Olha, isso aqui nada mais é que o dobro de X mais Y mais Z, concorda? É o dobro de X mais Y mais Z, que isso vale 18. Isso significa que o X mais Y mais Z vale quanto? Vale a metade de 18, que é 9. O que o problema está pedindo? Qual o valor de N? Mas N é X mais Y mais Z. Ora, então concluímos que X mais Y mais Z, que é o N, vale 9. Então, resposta certa, letra C. Caiu na prova da USP. Bom, esse aqui é um que caiu na prova do Colégio Militar com 3 conjuntos, tá? Então é dito o seguinte, os conjuntos A, B e C são finitos e tais que o número de elementos de A interseção B é 30, o número de elementos de A interseção C é 20 e o número de elementos de A interseção B e interseção C é 15. Assim sendo, o número de elementos de A interseção com B união C é, olha só, resolver isso aqui sem usar diagrama de Venn é virtualmente impossível. Dá para resolver, mas você vai perder um tempão e vai se enrolar. Então vamos usar diagrama de Venn para resolver isso. Diagrama de Venn para 3 conjuntos é assim. Ele fala que A interseção B e interseção C é 15. O problema dá isso. E eu falei para vocês que nesse tipo de problema é sempre altamente recomendável que você comece pela interseção, tá? Então isso aqui vale 15.
A interseção dos três conjuntos, A interseção B, interseção C, vale 15. O problema fala também... desculpe, não, isso aqui está errado, que está certo, mas não é assim que se escreve. A maneira certa de escrever é isso aqui, N de A inter B inter C, ou seja, o número de elementos de A interseção B interseção C é 15, tá? É assim que se escreve. Ele fala também que o número de elementos de A interseção B é 30. N de A interseção B vale 30. Então, vamos ver como é que a gente joga isso no diagrama. A interseção B é isso tudo aqui. Tá certo? Interseção do conjunto A com o conjunto B. Então eu posso calcular esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui vai valer tudo isso que é 30, menos esse pedacinho que é 15. Então esse pedacinho aqui vale 15. Também a gente dá para calcular esse pedacinho e esse pedacinho. Vamos ver. Ele fala que o número de elementos de A interseção C é 20. Número de elementos de A interseção C vale 20. Então olha aqui, A interseção C... Ó, tem conjunto A, conjunto C, essa parte aqui é A interseção C, vale 20. Se a interseção dos três, esse pedacinho aqui é 15, quer dizer que esse pedacinho que falta é 5, né? O que o problema está pedindo? O problema pede o número de elementos de A interseção com B união C. É isso que ele pede. Então vamos desenhar isso aqui no diagrama. A interseção com B união C. Olha aqui. Isso aqui é B união C. Tudo isso. Toda essa parte. Tá? B união C é isso. Agora, A interseção com isto. Eu vou fazer A interseção com isso. O que vai dar? Vai dar essa parte aqui, ó. Isso. Que a gente pode ver direto por esses números. Vai dar 15 mais 15 mais 5. Que coisa fácil. Então isso aqui vai dar 15 mais 15 mais 5. Isso aqui vai dar 35. Tem 35 elementos. Então, resposta certa, letra C. É só usar diagrama de Venn. Mais um probleminha de conjuntos caiu na prova do Colégio Militar. Olha aqui. Considerando todos os números de 0 a 300, a quantidade de números que não são divisíveis por 5 e nem por 7 é igual a... Então olha só. Dentro desses números de 0 a 300, nós temos números que são divisíveis por 5, números que são divisíveis por 7, números que não são divisíveis nem por 5 nem por 7 e que são divisíveis por 5 e 7. Caramba, então vamos colocar isso aqui. A gente pode colocar isso aqui num diagrama facilmente. Olha aqui. Aqui, nós vamos chamar de D5. É o conjunto dos números divisíveis por 5. Aqui, nós vamos ter D7. É o conjunto dos números que são divisíveis por 7. Isso aqui, nós vamos chamar de D35. O que é D35? D35 são os números que são divisíveis por 5 e por 7. Se eles são divisíveis por 5 e por 7, então eles são divisíveis por 35, né? E finalmente nós temos o conjunto universo, que são de 0 a 300. A gente tem aqui fora aqueles números que não são divisíveis nem por 5 nem por 7. Aqui eu tenho 301 números, né? De 0 a 300. Então o que eu tenho que fazer aqui é descobrir quantos números são divisíveis por 5, quantos números são divisíveis por 7, quantos números são divisíveis por 35 e calcular. Eu vou fazer 301 menos isso, mais isso. Então, os números divisíveis por 5. São 0, 5, 10, 15 até 300. Quantos são? Isso aqui vai dar... É só dividir, vai de 5 em 5, né? Então eu vou dividir 300 por 5, são 60. E eu tenho que somar mais esse aqui, 61. 61 números aqui. Agora, os que são divisíveis por 7.
Lembre-se que ele falou de 0 a 300, o 0 conta, né? Os números divisíveis por 7 são 0, 7, 14, 21, 28, até... Qual é o último múltiplo de 7 antes de 300? Ah, continha. Vamos ver aqui. 300 dividido por 7. Isso aqui vai dar 4, 2, 20. 2, resto 6. Ah, então vai até 294. Olha, 294, porque se você fizer 7 vezes 42 vai dar 294. É o último que é divisível por 7, ok? Quantos tem aqui? De 7 até 294, tem 42 números. Mas esse aqui vai completar 43. E agora, divisíveis por 35. Então seriam 0, 35, 70, 105. Vai até qual? Vai até o 280. Então vou ter aqui 8 números, ó. É o 35, 70, 105, vai até o 280. São 8, porque 280 dividido por 35 vai dar 8, né? 8, mas esse aqui 9. Então são 9. Então, voltando aqui no meu problema, eu tenho números divisíveis por 35 são... Opa, números divisíveis por 5 são 61. Aqui eu tenho 61 números. Divisíveis por 7, eu tenho 43 números, esse total. Divisíveis por 35, 9. Tá, então agora eu vou fazer as continhas aqui para ver quanto é cada pedaço desse. Aqui eu vou ter 43 menos 9 aqui. Isso aqui vai dar 34. Aqui eu vou ter 61 menos 9, eu vou ter 52. Então, esses que sobram aqui fora, que são aqueles que não são divisíveis nem por 5, nem por 7, eles vão ser 301 menos 52, menos 9, menos 34. Tá bom? Isso aqui vai dar 52, 9, 34, 13, 15, vai 1, 95. 301 menos 95, 11 menos 5, 6, 29 menos 9, 20. 206, resposta certa, a letra D. Então são 206 números que não são divisíveis nem por 5 nem por 7, tá vendo? A gente usou aqui teoria dos conjuntos. Não é divisível nem por 5 nem por 7. Se você fosse só subtrair os divisíveis por 5 e os divisíveis por 7, você ia errar, porque você ia esquecer que esses aqui aparecem duas vezes. São os caras que pertencem a esse conjunto e a esse, né? Então você tem que abater isso. Então quando a gente faz dessa forma, calculando cada regiãozinha e somando, é mais fácil, mais seguro, e a gente chega à solução. Outro probleminha sobre conjuntos que caiu na prova do Colégio Militar. Vamos ver aqui, página 408. Uma pesquisa feita com os alunos do colégio tal, verificou-se que 56 alunos leem revistas sobre esportes. 21 leem revistas sobre esportes e sobre fofocas. Sobre fofocas? Tem revistas sobre fofocas, é? Pra que alguém vai gastar dinheiro com isso, gente? Tudo bem. 106 leem apenas uma dessas revistas e 66 não leem revistas sobre fofocas. O número de alunos que não leem revistas sobre esportes e também não leem revistas sobre fofocas é igual a... diagrama de Venn novamente. Vai dar para resolver. Temos aqui o número total de alunos da escola ou da turma que foram entrevistados. Aqui nós temos revistas sobre esportes. Quem lê revista sobre fofocas? Agora vamos ver o que o problema está falando. Verificou-se que 56 alunos leem revistas sobre esportes. Então você aqui é 56. 56 é esse total aqui. É esse pedacinho mais esse pedacinho. Tá. 21 leem revistas sobre esportes e revistas sobre fofocas. É a interseção. Então são 21 alunos. Ótimo. Então se eu já sei que esse pedacinho aqui é 21, se eu sei que tudo é 56, já dá para calcular esse pedaço aqui, ó.
Então isso aqui vai dar 56 menos 21, isso vai dar 35. Então esses são os alunos que leem revistas sobre esportes, mas não leem revistas sobre fofocas. O que mais que o problema fala? 106 leem apenas um desses tipos de revista. 106 leem apenas um desses tipos de revista. Quem são aqueles que leem só um tipo de revista? É isso, mais isso, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. São 66. 66. Isso mais isso tem que dar 66. Então, quanto é que vai dar esse pedacinho aqui? 66 menos isso. 66 menos 35. 66 menos 35, isso aqui vai dar 31. Então, 31... Peraí, tem um erro aqui. Não é 66, não, desculpe. 106. O problema falou que 106 leem apenas um desses tipos de revista. Então isso mais isso tem que dar 106. Ah, bom. Então esse pedaço aqui é 106 menos 35, que não vai dar 31 coisa nenhuma, vai dar 71. Ótimo. Então você, meu amigo, aqui é 71, tá? Caramba, tem mais gente que lê fofoca do que lê esportes, hein? Ele fala aqui que 66 são os que não leem revistas sobre fofocas. 66 não leem revistas sobre fofocas. Quem é que não lê revistas sobre fofoca? Olha aqui. Aqui nesse grupo são os que leem revistas sobre fofoca. Quem é? Tirando esse grupo, quem são os que não leem revistas sobre fofoca? É isso e isso tudo aqui fora. Ah, tudo aqui fora. Então eu quero calcular esse espaço aqui de fora, que é quem não lê revista nenhuma. Então seria 66... menos 35, que vai dar 31. 31 são esses daqui de fora. Então vamos conferir se está tudo de acordo com o que o problema está falando. 56 alunos leem revistas sobre esportes. É esse pessoal aqui. Isso mais isso dá 56, está certo. 21 leem revistas sobre esportes e fofocas. Essa é a interseção aqui, está certo. 106 leem apenas um desses tipos de revista. É isso mais isso. Tem que dar 106. Está dando. 35 mais 71 dá 106. Está certinho. E 66 não leem revista sobre fofoca. Quem não lê revista sobre fofoca é esse pedaço, mas toda essa região aqui de fora, que dá 35 mais 31, isso vai dar 66. Está certinho. O que o problema pergunta? O número de alunos que não leem revista de esporte e também não leem revista sobre fofocas é igual a esse povo todo aqui de fora, certo? Que são 31, a gente já calculou. 31 alunos. Então, resposta certa, letra D. Mais um probleminha do Colégio Militar. Dados os conjuntos A, B e C... dados os conjuntos ABC, será que eu vou ter que fazer esse desenho de novo? Não, peraí, dados esses conjuntos A, B e C, mas onde B está contido em A. Ah, B está contido em A. Então como é que eu vou fazer esse desenho aqui com B contido em A? B contido em A, vou pegar o B e jogar aqui para dentro, vai ficar como? Que tal o A assim, o C assim, e o B aqui contido em A, né? B contido em A deve ser isso. Ah, o B contido em A, tá certo. O B, o A, o C e o B todo foi lá para dentro do A. Só que tem partes do B que eventualmente podem se encontrar com o C aqui, ok? Então o caso geral de diagrama de Venn é fazer essa figurinha aqui, mas às vezes o problema dá informação adicional. B contido em A. Então você pode jogar o B assim, dessa forma. Ou então você pode fazer isso aqui de um outro jeito. Para dizer que o B está contido em A, você pode dizer que essa parte aqui não existe. E dizer que essa parte aqui não existe. Falar que o B é só isso aqui. Dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. O B é só esse pedacinho aqui. Eu vou fazer assim, que vai ficar mais fácil. Vou fazer assim, tá? Olha, essa aqui vai ser a figurinha do nosso trabalho, diagrama de Venn, só que com um B contido em A. Você faz o B lá dentro do A, mas não esqueça que o B pode interceptar o C aqui em algum lugar, tá?
Agora vamos ver o que o problema fala. C menos A tem esses elementos 7 e 8. Quem é C menos A? É isso aqui, ó. Então aqui eu tenho o número 7, aqui eu tenho o número 8. Então já usei essa informação. Aqui ele está falando que a interseção C menos B tem o elemento 4. Ó, a interseção C é isso tudo aqui. Se você fizer a interseção C e tirar o B, vai sobrar essa região aqui. Então a interseção menos B tem o número 4. Então eu deixei o 4 aqui no cantinho, tá? Agora, a interseção B menos C tem esses dois elementos, 2 e 3. A interseção B é tudo isso. É o próprio B, né? O B está contido em A. A interseção B, tirando C, tirando essa parte aqui, então sobra essa parte. Isso aqui é a interseção B menos C. Tem os elementos 2 e 3. Agora, a interseção C menos A menos B. Caramba, gente. A interseção C é essa parte toda aqui. Isso é a interseção C. Agora, tirando A menos B. A menos B é isso aqui, ó. Toda essa parte aqui é A menos B. Então, isso que ele está falando é essa regiãozinha aqui. Isso aqui é a interseção C menos A menos B. É isso aqui, que tem o número 1. E, finalmente, a união B, tirando C, tem 2, 3, 5, 6. A união B é o próprio A, né? Tirando o C, quer dizer, arrancando fora essa parte, sobra isso. Ele está dizendo que isso tem 2, 3, 5 e 6. Os 2 e 3 já estão aqui, então os 5 e 6 tem que estar do lado de cá. 5 e 6 aqui. Então, você pode agora pegar e conferir se isso tudo que você colocou aqui está batendo com o que o problema está falando. Mas a grande questão aqui desse problema é fazer corretamente essa figura, né? Eu tenho o diagrama de Venn com 3 elementos, que eu já mostrei como é que é, e aí eu restringi a fazer o B contido em A. Então eu joguei o B lá para dentro. Só que você tem que lembrar que o B ele pode ter uma parte aqui que intercepta o C, porque se você não colocar isso, colocar o B todo para cá, você vai errar a questão. Bom, então podemos afirmar que, com base nessa figura, vamos ver o que ele fala. A tem 5 elementos. Ó, o A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá errado. O A tem 6 elementos. B tem 3 elementos. Ó, B tem 3 elementos mesmo. Tem 1, 2 e 3. Essa é a resposta certa. Mas vamos ver as outras. C tem 3 elementos. Não, C tem 4. Ó. 1, 2, 3, 4 elementos, tá? A menos C tem 2 elementos. Está errado porque A menos C tem 4 elementos. Essa região toda aqui. C menos B tem 2 elementos. C, que é isso tudo, tirando o B, sobra isso aqui, o 4 e 7 e 8. Está errado. Então a resposta certa realmente é a letra B, tá? Questão de conjuntos, chatinha, maliciosa, que caiu na prova do Colégio Militar. Para terminar, uma questão de conjuntos que caiu na prova do Colégio Naval. Numa cidade, constatou-se que as famílias que consomem arroz não consomem macarrão. Ué, por que não? Sabe-se que 40% consomem arroz, 30% consomem macarrão, 15% consomem feijão e arroz e 20% consomem feijão e macarrão, 60% consomem feijão. A porcentagem correspondente às famílias que não consomem esses 3 produtos é, então, diagrama de Venn com 3 conjuntos. Conjuntos que consomem arroz, conjuntos que consomem feijão e conjunto dos que consomem macarrão. Então vamos fazer. Então, tá aqui o diagrama de Venn para 3 conjuntos e vamos ver o que ele fala. 40% consomem arroz. Então vou chamar você de 40, tá? Igual a 40. 30% consomem macarrão. Você vale 30%. Ou seja, se eu estou trabalhando com porcentagem, suponho que o total é 100, né? Claro. 30% consomem macarrão, 15% consomem feijão e arroz. Feijão e arroz, 15%. Então esse mais esse tá 15. Vou botar 15 a soma desses 2 pedacinhos aqui. 20% consomem feijão e macarrão. Feijão e macarrão. São esses aqui, ó. Esses que consomem feijão e macarrão são 20%.
Essa parte toda aqui, 20. 60% consomem feijão. Então, feijão vale 60. Ele fala também que as famílias que consomem arroz não consomem macarrão. Quem consome arroz não consome macarrão. Então, não tem ninguém que consuma ao mesmo tempo arroz e macarrão. Então, aqui é 0 e aqui é 0. A interseção dos que comem arroz com os que comem macarrão é 0. Então, com isso, a gente pode descobrir outros pedaços aqui. Olha, se esse pedaço todo aqui é 15 e aqui não tem nada, então esse trecho é 15. Se esse pedaço todo aqui é 20 e aqui não tem nada, aqui também não tem nada, né? Então, esse pedaço aqui é 20. O que mais? Se ele fala que os que consomem feijão são 60%, isso aqui eu já tenho 20 mais 15, 35, então eu tenho 25 para cá. O que mais? Eu tenho aqui os que consomem macarrão, que é isso tudo aqui. Como aqui não tem nada, aqui não tem nada e aqui tem 20, se aqui tem 30, para cá sobraram 10. 10% aqui. E finalmente, se eu tenho aqui tudo 40%, se esse pedaço aqui é 15, aqui não tem nada, então 40 menos 15, isso aqui vai dar 25%. Então, somando todas essas quantidades que estão na união, eu vou ter 25 mais 15, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 20, 70. 70 mais 25, 95. Então eu tenho 95% consumindo alguma dessas três coisas aí. Quanto é que faltou para chegar a 100%? Faltou 5%. 5% são aqueles que não comem nem arroz, nem feijão, nem macarrão. Então a resposta certa dessa questão é letra B, 5%.